Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Eu vou brincar no Evangelho de Isaías, porque obviamente, mesmo pregando o Antigo Testamento, mesmo pregando aqui os profetas, o Evangelho sempre entra em ação. As boas novas do Senhor, amém? Abra por favor no livro de Isaías, profeta Isaías. Esse texto nós pregamos no ano passado ele, mas eu cito eventualmente, e é um texto que fala muito ao meu coração, e eu queria mais uma vez compartilhar com você. Diga: o meu Deus, diga, o meu Deus, Ele muda o curso da história. Diga, o Deus que muda o curso da história. Então esse é o título, o Deus que muda o curso da história. Isaías capítulo 38, versículo 1, diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Diga, uma enfermidade mortal. Gente, com mais vontade. Diga, uma enfermidade mortal. Isso precisa estar claro na nossa mente, queridos. Que a enfermidade que Ezequias tinha era mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu citei, creio eu, na terça-feira, essa parte dessa história. Como Deus enfatizou através do profeta Isaías o fato de que havia um decreto, diga, havia um decreto da parte do próprio Deus, que dizia que Ezequias morreria e não viveria. Que isso era tão urgente, a ordem de Deus, ela era tão determinada, era um decreto que Deus, para enfatizar e para dar o verdadeiro peso daquela declaração, daquele decreto, Deus mandou Isaías dizer para Ezequias uma frase redundante. Porque eu pergunto para vocês, quem é que morre e continua vivo, gente? Eu não sei se você para pensar no peso disso. Imagina, se Deus chegasse e dissesse: ó, você vai morrer. Não tinha mais nada para pensar, vai morrer. Mas Deus deu um decreto tão claro, tão incisivo. E Deus manda dizer através de Isaías: tu vais morrer e não vais viver. Quase que Deus dizendo: ó, tu vais morrer e não tem volta. É um decreto, acabou. Só que quando Isaías fala isso, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 2: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Diga: Ezequias ouve esta terrível notícia e se põe a orar. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te. Queridos, aqui nós vamos ver Ezequias rasgando o coração diante de Deus. Mas nós vamos ver também aqui um homem que teve um modelo de vida. Nós vamos ver um homem que teve um estilo de vida muito definido, a ponto dele chegar para o próprio Deus Todo-Poderoso em oração. Ele, sabedor de que Deus, ou melhor dizendo, de Deus não se esconde nada, que Deus sabe de todas as coisas, olha o que ele fala: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade. Querido, será que nós temos essa ousadia de chegar diante de Deus hoje e dizer isso?
Não vou nem dizer esta ousadia. Será que nós temos esta fidelidade presente na nossa vida? Gente, olha o peso disso. Ezequias se sentia no direito, ou seja, provavelmente, ou melhor dizendo, certamente ele lutou e perseverou para viver uma vida de, ou melhor dizendo, em fidelidade diante de Deus. Lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade. Olha o que ele diz agora: com inteireza de coração. Ou seja, o meu coração não estava dividido entre as coisas do mundo e as coisas do reino. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga assim: pelo amor de Deus, que venhamos a entender que isso aqui é um modelo a ser seguido. Alguém vai dizer: mas pastor, é tão difícil ser assim. É tão difícil, amados, quando nós, veja, não estou dizendo quando você, eu digo nós. Quando nós colocamos na nossa vida certas prioridades que não são as prioridades do reino. Porque quando nós colocamos o reino como prioridade da nossa vida, viver perto de Deus, viver na presença de Deus, isso é para nós um prazer. Queridos, e como é bom nós andarmos na presença de Deus, queridos. Como é bom quando nós conseguimos nos desvencilhar, como diz o apóstolo Paulo. Sabe aquela expressão que Paulo diz: tenazmente vos assedia? Ali o apóstolo Paulo estava dizendo que o pecado ele trabalha de uma forma pegajosa, porque tenazmente vem de tenaz, e tenaz quer dizer pegajoso. O apóstolo Paulo está dizendo para nós ali nos desembaraçarmos. E é muito interessante que esse termo no alemão, ele é o mesmo termo usado para quando um gato cai dentro d'água. Você já viu o gato quando ele sai da água, ele se chacoalha todo, quase que repugnando a água. Esse é o mesmo termo que Paulo usou, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Por que o pecado ele nos assedia de forma tão pegajosa? Porque o diabo sabe que no momento em que nós nos abraçarmos no pecado, nós estamos nos distanciando de Deus. E quando nos distanciamos de Deus, obviamente, estamos mais distantes da bênção de Deus. Mas diga agora em voz alta, diga: Senhor Deus, eu quero me apegar a Ti tenazmente. Nós queremos isso. E não existe demônio que possa impedir isso, porque essa é a nossa vontade. Diga: Deus, é o meu desejo estreitar o meu relacionamento com o Senhor. Você está comigo? Diga amém. Vamos lá então. Com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Ezequias estava com o coração partido. Talvez hoje, meu irmão, minha irmã, você esteja com o seu coração partido diante de uma situação que você possa estar vivendo, que a sua família possa estar vivenciando, que você possa talvez estar experimentando nas suas finanças, nos seus relacionamentos, talvez até algumas incertezas em relação ao futuro. E essas coisas elas nos tiram a paz, queridos. E quando nós deixamos essa paz de lado e começamos a andar na ansiedade e começamos a andar numa inquietação, essa é mais uma das armadilhas do diabo. Porque a Bíblia fala em Hebreus no capítulo 11 que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que eu não vejo. Ora, se eu estou ansioso é porque eu não tenho certeza. Se eu estou ansioso é porque eu não estou convicto. Porque se eu estou convicto, logo eu não preciso estar ansioso, porque eu estou certo de que a vitória para mim, para minha família, já estão garantidas em Jesus. Você está me ouvindo? Diga amém. Então aqui a Bíblia fala que Ezequias chorou muitíssimo. Queridos, num outro texto, que seria o de Crônicas, essa mesma história, ela relata que Isaías não havia saído nem do centro da cidade. Ou seja,
Isaías entrega a palavra para o rei Ezequias: olha, certamente morrerás, né? Põe em ordem tua casa, certamente morrerás e não viverás. E na mesma hora Ezequias estava ali diante do profeta de Deus, ele não fala nada, ele simplesmente vira para a parede e começa a clamar. E essa reação de Ezequias, na verdade, é uma reação muito linda, apesar de talvez aparentar um certo desrespeito ou desonra ao profeta. Havia ali uma situação de desespero, amados. E obviamente tanto Deus como o profeta entenderam aquilo. Mas ao mesmo tempo, essa é uma reação muito linda da parte de Ezequias, porque Ezequias está dizendo ali: eu não vou nem recorrer ao profeta, eu vou direto em Deus, porque a coisa já está decretada, e eu preciso agora tocar, eu preciso alcançar o coração do meu Deus. Talvez hoje haja um decreto sobre a tua vida, talvez haja um decreto de falência da sua família, de falência no seu papel de pai, no seu papel de mãe. Talvez haja um decreto de morte. Ontem, depois do almoço, queridos, o pastor veio me pedir, ele disse assim: olha, pastor Samuel, tem muita gente pedindo para o senhor orar, para o senhor visitar, e é óbvio que não tem como, mas tem um caso que eu gostaria muito, se o senhor pudesse nos ajudar. É uma senhora, uma jovem senhora que veio de uma igreja a nível nacional, e ela é missionária, ela, sabe, uma mulher muito ativa, líder disso, líder daquele outro, e simplesmente, amados, o diabo conseguiu tocar a coluna dela. Timóteo estava comigo. Cadê o Timóteo? Cadê o Timóteo? Foi arrebatado. Sempre quando eu chamo alguém, esse alguém foi arrebatado. Queridos, ela simplesmente estava desde o dia 13 de janeiro numa cama. Simplesmente os médicos, né, deram um jeito, carregaram ela para fazer exame, e ela estava lá com 4 vértebras da lombar comprometidas, mas comprometidas mesmo. Os médicos, sem dar ainda um diagnóstico, ou melhor, o que seria feito, já tinham dito que tinha que ser uma intervenção cirúrgica, mas estavam estudando o caso para ver como conseguir fazer aquilo retroceder, aquilo reverter. Tinha mais uma vértebra dali dos L, alguma coisa que eu não vou lembrar agora, ou melhor, do S1 acho que era, L não sei o que, umas 4 ou 5 vértebras comprometidas. O nervo ciático, a terminação nervosa, né, começa lá e vem aqui, ou começa aqui, se estende pela perna, pinçado no meio das vértebras. Uma situação assim terrível, que nós temos que entender uma coisa. Vocês lembram quando o centurião chega para Jesus e ele diz que o meu servo está de cama, sofrendo horrivelmente? A gente logo pensa num paralítico de nascença, e às vezes não é. Existia o quê? Quando a gente olha para o Novo Testamento, quem estuda sobre cura, sobre milagres, você vai ver que tinha o paralítico, tinha o aleijado, tinha o coxo, tinha alguém que estava paralisado. São situações diferentes, dons de curar. Não vou poder entrar nisso agora, mas logo nós vamos ministrar aqui o curso sobre os dons, amém? E nós vamos ir nos detalhes disso tudo. E ali o centurião disse que ele estava sofrendo horrivelmente, ou seja, ele tinha uma dor, e muito provavelmente essa dor é que não permitia que esse homem caminhasse. E às vezes acontece casos, é só você perguntar para quem trabalha na área da saúde, de começar uma dor assim, a pessoa não caminha mais, e assim fica uma semana, assim fica 2, assim fica 3, e começa a desenvolver algo crônico, algo que se estende, algo que se espalha, e algo que não volta mais atrás, e a pessoa acaba numa cadeira de rodas. E essa mulher estava desesperada, por isso que eu perguntei pelo Timóteo, desesperada, e ela começou a falar, ela queria desabafar, porque ela estava apavorada, uma mulher muito ativa, tinha um negocinho dela, e simplesmente desde o dia 13 de janeiro, paralisada em cima de uma cama, ela não podia, ela não estava conseguindo nem se mover, para colocar, eu vou falar algo, vocês não conhecem ela, eu acho que também não há, né?
ela não conseguia se mover para colocar a comadre, como é chamado, né? Para poder fazer ali as suas necessidades. Pensa numa situação terrível. O marido trabalhando fora e ela com uma filhinha, pouquinha idade, com certeza não tinha condições nenhuma de mover a mãe para que ela pudesse fazer ali as suas necessidades. Morando no quarto andar de um edifício, sem elevador. Pensa numa situação complicadíssima. E ela falava e falava, e eu sinceramente, eu pensava, meu Deus, tomara que eu possa falar alguma coisa também, para eu poder avivar o coração dela e trazer de volta a fé. Porque sabe o que é uma pessoa desesperada da dor? Que depois que ela parou de falar um pouquinho, ela me deu uma pausa, eu entrei. Eu disse, mas eu quero dizer para a senhora uma coisa, a senhora conhece, a senhora é missionária, a senhora conhece a palavra, a senhora pregou, a senhora prega. E ela acompanha as lives todas, gente. Todas. E ela disse, eu tenho visto tanta gente sendo curada e eu aqui, e não adianta, e não... Eu disse, mas Deus me trouxe aqui, eu estou numa certeza que você vai levantar dessa cama e vai caminhar. E ela naquela situação, e aquela agonia, aquela coisa terrível, e eu falei por 3 minutos, porque logo ela já me interrompeu. Ela queria desabafar, gente, sabe, um pedido de socorro assim. E quando ela deu a próxima pausa, eu entrei de novo, eu disse, nós vamos orar agora. Ela disse, só mais uma coisinha, pastor. E lá se foram mais 10, 15 ou 20 minutos, eu nem sei. Querida, desesperada, precisando de ajuda. Eu disse, mas agora nós vamos orar, querida. Nem falei mais nada, nós vamos orar. E eu fiz uma oração para honra e glória do Senhor Jesus, de 30 segundos, nem isso. E eu disse, levanta e anda agora. Quando eu falei, foi o que eu disse, né? E fiquei ali orando, e orando em línguas, e mandando, em nome de Jesus. E o pastor que estava junto, o pastor Lisboa, orando, o Timóteo orando. E ela pegou e foi se ajeitando na cama, e cada vez mais branca. Eu disse, a mulher vai desmaiar. Tomada de um pavor, amados, por causa da dor. Quando ela ficou de pé, ela não botou a perna esquerda no chão. Ela disse, ai profeta, eu estou com tanto medo de botar essa perna no chão, o senhor não tem ideia de que dores horríveis que foram. Deus disse, pode botar a perna no chão, querido, em nome de Jesus, bota essa perna no chão agora. Por que eu estou contando isso? Porque ela precisava vencer o medo que a estava paralisando. Não era só o espírito que estava na coluna, porque foi algo do nada, queridos. Do nada aquilo aconteceu, absolutamente do nada. E ela botou o pé e deu o primeiro passo e parou. Ela disse, ai, amém, eu vou conseguir voltar a andar. Não, a senhora já vai andar agora, em nome de Jesus. Ali foi um exercício para a minha fé também. Um exercício para a minha fé. Porque era uma cena assim, amados. Imagina se aquela mulher me cai, se machuca, a gente tem que descer ela do 4º andar. Mas eu dizendo, não, mas a fé que eu vinha vindo para cá é a que eu vou manter agora, enxergando a situação. Esse é o segredo, amados. Que às vezes quando nós estamos nesse ambiente de fé e milagres, nós estamos cheios. Quando a gente volta lá, às vezes para uma situação que é uma fornalha de fogo ardente, uma situação que é uma cova cheia de leões, é uma situação que nos lembra um gigante Golias, aí a nossa fé parece que se encolhe, e é nessa hora que o diabo obtém vantagem. E eu mantive, eu fiz um exercício, eu disse, não, a senhora vai caminhar agora. E eu não vou lhe ajudar. Louco para ajudar ela. Sim, gente, eu estava morrendo, eu estava quase chorando de pena. Eu disse, irmã, vamos caminhar agora. E ela foi indo. E ela disse, pastor, eu tô desde 13 de janeiro sem caminhar. Olha aqui, filha, a mãe está caminhando. Só que estava toda tortinha ainda. Mas ela já estava comemorando, filha, a mãe está caminhando, olha só. E ela deu mais uma parada, eu disse, irmã, não para agora a senhora não para. E daí nós fomos até a sala, paramos lá, ela ficou, meu Deus, então eu vou voltar a caminhar, eu tô voltando a caminhar, pastor. Eu estou voltando a caminhar, olha aqui. Aí nós conversamos um pouco mais, eu disse, bom, agora eu preciso ir. Nós vamos voltar até o quarto, caso a senhora precise deitar por 3 meses, musculatura enfraquecida.
Mas quando a senhora deitar lá, e eu não vou lhe ajudar, a senhora vai ficar movimentando as pernas, fazendo exercício. Porque ela disse que quando a gente orou, é como se um fogo, um formigamento viesse por toda a perna. Quando ela deitou na cama de volta, ela disse: olha aqui, eu consegui deitar sozinha. E a fé foi sendo renovada nela. E a fé começou a brotar nela e começou a ser renovada. Começou a ser renovada a fé nela. Aquela fé, aquela ousadia que ela pregava para os outros, começou a voltar para ela. E ela começou a movimentar o pé. Ela disse: meu Deus, porque tem uma irmã lá da igreja que é fisioterapeuta e estava indo todos os dias. E movimentava, esticava e fazia todas as manobras, os movimentos para que aquela perna voltasse a ter uma sensação. Ela disse: meu Deus, olha aqui, eu estou movendo o pé esquerdo, né? Estou movendo e não tem mais dor. E o formigamento passou. Ela disse: meu Deus, se meu marido voltasse hoje a tempo para a gente ir no culto, mas amanhã eu vou no culto. Eu não disse para ela que eu não estaria lá, né? Amanhã eu vou no culto. Eu disse: amém, minha irmã. E ela pegou, já se sentou na cama dela, deitou de novo. Ela disse: meu Deus, eu estou conseguindo fazer as coisas. E aí nós nos despedimos, tínhamos horário, entramos, descemos as escadas. Quando nós chegamos lá fora, a gente escuta um grito, olhamos, ela está de pé de novo na janela. Pastor, pode dizer para todo mundo que eu estou curada. Pode dar o testemunho que eu estou curada. Aleluia! Inclusive, eu fiz uma postagem no Instagram e ela foi lá nos comentários de um outro testemunho, de uma outra cura, e ela disse: eu também fui curada. Ela deve estar no culto agora. Então, queridos, o que eu preciso passar? O que eu preciso passar de Deus para vocês? O que é de Deus para nós agora, queridos? É que esse exercício da fé, por mais desesperadora que seja a notícia, por mais desesperadora, teve um outro caso, amados, de uma mulher, que inclusive está gravado em vídeo. Nós vamos botar isso depois no meu canal lá. Eu recebi uma revelação, eu não me lembro agora exatamente como era. E aí eu sei que essa mulher veio à frente, nós oramos por ela, ela foi curada. Nisso, trouxeram mais uma pessoa já direto na plataforma. E trouxeram mais uma, e foram tudo coisas que foram acontecendo, as curas na plataforma. Foi muito lindo. Aí de repente uma senhora, que se não me falha a memória, estava há 7 anos com um problema também, se não me falha a memória, na coluna. Sim, na coluna. Foi uma das postagens que eu coloquei. E até o movimento dos braços já estavam comprometidos, gente. Se eu não estou equivocado, 7 anos sofrendo. Depois você olha lá no meu Instagram. 7 anos sofrendo, amados. E aí eu perguntei: e como é que isso começou? Ela disse: olha pastor, na verdade foi do nada. Na hora o Espírito Santo me disse assim: ó, foi um demônio. Queridos, ela caiu na plataforma, e ali mesmo o demônio manifestou, e manifestou feio. Ela foi liberta. E ela mostrou como é que ela estava caminhando. Queridos, ela não só caminhou, mas ela correu comigo na plataforma. Ela correu comigo. O que eu tento trazer com esses milagres, queridos? É encorajar você a andar por fé, aguçar a sua fé, e obviamente levar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração ao Senhor Jesus. Queridos, eu não sei de onde Ezequias conseguiu reunir forças, talvez do próprio desespero. Hein, Giovanni? Agora que eu vi vocês aí, vocês podem ficar de pé, queridos, por favor. As máscaras elas escondem. Esse é o casal, amados, que não podiam engravidar e agora está ali, ó, paizinho e mãezinho, ó. Você pode aplaudir o nome do Senhor o mais forte que você puder. Tá feliz, paizão? Hã? Que maravilha. Gente, esse é o casal que eu contei, que eles não conseguiam ter filhos. E aí o médico deu um tratamento para ele, e esse tratamento acabou zerando as possibilidades. Mas Deus deu um tratamento para os dois, através da oração. Vamos aplaudir mais uma vez bem forte para Jesus. Podem sentar, queridos. Que alegria ter vocês aqui. Deus abençoe.
Glória a Deus, pode ir. Fiquem à vontade, pode sentar. É aguçar a sua fé, meu amado. Porque nós passamos por luta, gente, todos os dias. E alguém vai dizer, não pastor, mas eu estou numa boa, não tenho nada de luta. Fala hoje, me ensina sobre família. Meu irmão, qual é o ensinamento sobre família maior do que você ter fé para manter a calma? Maior para você ter a fé e manter essa fé para continuar amando um marido ou uma esposa que talvez não esteja nem perto de uma vida na palavra de Deus? A Bíblia deixa bem claro que somente a fé nos pode fazer vencer o mundo. E essa fé Deus quer que nós tenhamos. Essa fé Deus quer que nós tenhamos. Fé para acordar numa segunda-feira de manhã. Gente, né, tem um ditado, ninguém gosta de segunda, porque é o dia que começa a trabalhar. Amados, nós cristãos, nós temos que amar a segunda-feira. Sabe por quê? Porque a segunda-feira é um dia de novas oportunidades. Diga, segunda-feira é um dia de novas oportunidades. Novas lutas virão, e com elas, novas vitórias, novas conquistas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia! Ezequias vira para a parede e ora e começa a clamar. Isaías não sai do centro da cidade. E o que vem? O que acontece? Vem a palavra do Senhor a Isaías. Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. A minha esposa estava junto comigo um dia, que nós estávamos numa conferência profética, e tem um rapaz, que eu, na hora que ele entregou a palavra, a Bíblia diz que nós precisamos examinar as profecias. Nós não estamos julgando o profeta, nós estamos examinando a profecia. Amém, igreja? Não é, pastor? Nós precisamos fazer isso. E eu fui no pastor dele e perguntei: pastor, como é a vida desse jovem? Não, o cara é um exemplo. Eu disse: tá, mas ele se move no profético. Ele disse: olha, ele não é um cara que se move diretamente o tempo todo no profético, mas quando ele fala, pode ter certeza que é. Eu digo: uau. Por que eu estou dizendo isso? Para lhe dar uma base para você pensar o que Deus vai fazer na sua vida agora. Amém? E ele olhou para mim, minha esposa estava junto, e eu falo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele disse assim: pastor, eu não conheço o senhor, já ouvi falar, mas eu vou lhe dizer uma coisa: o que Deus me disse é que o senhor é profeta. E ele disse assim: mas o senhor é tão profeta, que até aquilo que não era para ser, quando o Senhor disser, vai ser no nome de Jesus. E em cima disso eu não me glorio, eu não me ensoberbeço. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Eu também nunca vou falar algo que saia da palavra de Deus, mas agora eu quero usar disso. Sabe para quê? Nunca usei disso do tipo: Deus, eu quero comprar minha casa, ou trocar de casa, ou trocar de carro. Eu quero usar disso agora para abençoar a sua vida. Eu quero usar disso agora para que a sua história seja transformada. Uma pessoa me mandou uma oferta de honra para mim, para o meu ministério profético, um membro nosso. Eu vou olhar aqui, amados, para não errar. Eu não vou dizer o nome da pessoa, mas eu vou dizer o valor. Mandou direto na minha conta. Ele me disse assim: acredite, pastor, 7 dias de trabalho. Ele disse: eu preciso dizimar na sua vida. 7 dias de trabalho, R$1,37. Ou seja, em 7 dias ele ganhou R$13,70. Essa história aqui tem que mudar. E ela vai mudar. E não só eu, nós todos, nós vamos se unir, nós vamos nos unir, e nós vamos orar por este homem aqui.
eu sabia que tu ia chorar, Eduardo, porque eu sei que tu viveu isso no teu passado. E hoje ele é um cara que, gente, pensa num cara que ele vendia no meio da rua. Falo isso com respeito, querido, a todas as pessoas que talvez tenham que começar por este humilde começo. Mas é um cara que separou uma mesinha, acho que talvez de plástico, e botou a mesinha de plástico no meio da rua para vender radinho, pilha, sei lá o que mais. Falo com muito respeito. Só que ele, quando chegou nesse ministério aqui, amados, ele começou a dar crédito para a palavra. Tiveram até coisas que tentaram se levantar para ele sair daqui. É ou não é verdade? Fofoquinha daqui, não sei do que mais. Mas ele veio e conversou comigo. Cara, fica firme, cara. Fica firme, porque tu também não é perfeito, eu não sou perfeito, erro a gente tem. E Deus está nos corrigindo, e Deus está nos ensinando. E ele ficou firme. Hoje ele não estava no meio da rua. Hoje ele não tem uma loja, ele tem 2 lojas. Você pode aplaudir Jesus, amados? Eu quero nessa noite implorar para você dar crédito para essa palavra, não no meu nome, mas no nome do Senhor Jesus. Porque ele já contou aqui uma vez parte do testemunho, onde ele deixava de comer para dar para a filhinha que está ali atrás. Quantas vezes para a filha poder vir de tênis aqui na igreja, ele tinha que colar o tênis repetidamente, de culto em culto, para ela poder ter um tênis para vir no culto. Hoje dá para escolher o tênis. O que Deus pode fazer? E talvez o decreto do diabo para a tua vida, Eduardo, era continuar até o fim da vida, no meio da rua, em cima daquela mesinha, vendo a tua filha, talvez olhando para ti e dizendo que tu não é um batalhador, que tu não é um vencedor, sendo que tu estavas lá batalhando. Eu estou usando o exemplo dele, mas eu poderia usar o da Tami e do maridão. Já começou a chorar ali, amado. Sabe por quê? Porque o ramo que eles trabalham, quando veio a pandemia, simplesmente acabou a empresa, acabou o trabalho. E tudo que eles tinham investido, os dinheiros, os valores para a compra dos equipamentos, simplesmente não servia para mais nada. Ia vender para quem? Ninguém ia poder usar aquilo. E um dia, amados, eles vieram com um dízimo na igreja e me mandaram um comprovante, acho que foi a Tami. Aí, pastor, está aqui o nosso dízimo. Mas nós estamos desesperados, mas com respeito, em valor, era um valor pequeno. Eu olhei e disse, meu Deus, eles têm filhos, gente. Como é que eles estão comendo desse jeito? Só que eu trouxe uma palavra profética sobre a vida deles. E eles deram crédito. A Bíblia diz, crede nos meus profetas e prosperareis. Eu não estou puxando para o meu assado, gente. Eu não estou puxando para mim. Até porque eu não estou pregando a minha palavra. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. É a palavra de Deus. Podia ser qualquer um profetizando exatamente isso, e os resultados seriam exatamente esses. Você está me ouvindo? Diga amém. E pensa que Deus fez uma revolução esse ano que passou, que ainda tiramos as máscaras, está chegando no fim da pandemia, mas estávamos até 2 semaninhas, 3 atrás, ainda estávamos. O ano passado agora, dentro da pandemia, foi o ano de maior faturamento que eles já tiveram na empresa deles. Aleluia! A irmã Rita e o marido chegaram aqui através das lives, com muita dificuldade financeira, com a pet deles lá, sem quase nada de clientes, ou nenhum. E ela em fé, amados, mesmo não tendo nada, se levantou em fé. O marido, com todo respeito, nem convertido era. Quantos anos a senhora orou, querida? 15 anos. 15 anos orando. Conheceu o ministério aqui através das lives, começou a orar junto, sei lá como, sem dinheiro, começou a semear aquilo que o nosso querido obreiro Cid acabou de falar. Ela, sem ter condições, usufruiu do princípio da semeadura. A senhora fez num dia e foi no outro, eu acho. A senhora fez num dia de tarde, de manhã, perdão, no mesmo dia. Eu, louco de medo de errar, fez num dia, no outro, que já é uma coisa tremenda. Não, foi no mesmo dia. Ela semeou de manhã, de tarde começaram a vir clientes. Ela chegou a dizer, ali na sequência dos dias, que ela estava tendo que
pensar de alguma forma de trazer mais gente, até sei lá, um amigo, um familiar, para poder ajudar, porque ela não estava dando conta de tanto trabalho. Queridos, o nosso Deus chama à existência as coisas que não existem. Para Ezequias não tinha mais chances, ou melhor, não tinha mais chance. Eu vou até tirar do plural. Certamente morrerás e não viverás. Talvez hoje você viva no seu coração como se já tivesse um decreto de morte, de falência, de fracasso. Mas não é isso o que Deus tem para a tua vida. Não é isso que Deus tem para o teu casamento. Não é isso que Deus tem para as tuas finanças. Você vai ter que tomar uma postura. Você vai ter que dizer hoje para Deus: Deus, eu posso estar rodeado de problemas. O inimigo pode ter se levantado com toda a fúria contra a minha vida, mas eu continuo confiando no Senhor. Eu continuo confiando no Senhor. O que Josafá disse? Nós não sabemos o que fazer. Nós não temos forças para resistir esta gente. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Coloca os teus olhos em Jesus, meu irmão. Não foque no problema, foque em Jesus. Diga: Deus, eu não posso focar no problema, preciso focar em Ti, Jesus. Você está me ouvindo, meu amado? Você está me ouvindo? O que a Bíblia fala? Eu já vou chamar a equipe de louvor. Venham para cá, por favor, meus amados, me ajudem a ministrar. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua murmuração. Foi isso, né, gente? Ouvi o teu choro. Foi isso? Vi os litros de lágrimas que você derramou. Foi isso, gente? Sim ou não? Pois então, é isso que às vezes a gente faz. A gente reclama para Deus: Senhor, por que eu estou passando isso? Senhor, por que eu estou passando aquilo? Senhor, por que tanta dor? Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que? Estamos questionando a Deus. Você está me ouvindo, meu irmão? Sim ou não? Você entende que é diferente você chegar diante de Deus e ficar lá chorando, choramingando? É diferente de você chegar lá declarando: Senhor, eu estou sim passando o pior momento da minha vida, mas o Senhor continua sendo Deus. E na tua palavra diz que o meu Deus chama a existência as coisas que não existem. Veja que eu já fui lá no extremo. Até aquilo que não existe, Deus chama a existência. Ou você acha que isso que Deus mostrou da colega da Amanda foi coincidência, gente? Não, esse é o nosso Deus trabalhando, queridos, para dizer para Márcia: eu te amo, minha filha, e assim como eu posso enxergar e contar para o meu servo, eu já te curei. Você entende isso, meu irmão? Você está entendendo essa palavra, sim ou não? Olha só: ouvi a tua oração. Diga: oração, não murmuração, que é a mesma coisa, mas eu vou dizer igual para ficar bem entendido. Não murmuração, não reclamação, que é a mesma coisa. Diga: não depressão, não inquietação, não ansiedade, não agitação, porque é o que o diabo quer que a gente faça, que a gente fique agitado. Aí sabe o que acontece? Quando a gente entra nesse ritmo que o diabo quer, a gente fica estressado, a gente fica agitado. Aí a esposa vem, às vezes para nos dar um carinho, às vezes para talvez compartilhar uma dor que ela também pode estar sentindo. E aí eu estou agitado, eu estou estressado, eu vou e bem, dou-lhe uma paulada. Aí o diabo lá no inferno, ele comemora: estou conseguindo desviar eles. E não é desviar da salvação, é desviar o olhar. Quando é que Pedro começou a afundar, gente?
Veja que ele não se afastou de Jesus, ele só desviou o olhar. Você está me ouvindo? Diga amém. Isso é uma chave para nós. Pedro, quando estava caminhando por sobre as águas, ele estava indo em direção a Jesus. Preste atenção. E mesmo indo em direção a Jesus, começou a olhar para os lados. Você pode estar vindo em tudo que é culto, você pode estar se tornando um dizimista, um ofertante, você pode estar entregando semeaduras importantes, você pode estar orando na madrugada, você pode estar fazendo jejum, mas se você desviar o seu olhar de Jesus, pode se preparar para afundar, meu irmão. Ai, pastor, o profeta está rogando praga para nós hoje. Não, muito pelo contrário, estou dizendo, mantenha os teus olhos em Jesus. Ah, mas o barulho na volta, o tamanho das ondas é demais, pastor, para mim. Com Jesus, nada ultrapassa o que nós podemos fazer em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Declare, tudo posso. Não. Declare com vontade, igual um exército. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, eu lhe pergunto, tem como alguém entrar numa luta? Vamos pensar aqui no boxe. Tem como o cara entrar numa luta, sabe? Pá, essa luta eu já perdi. Olha o tamanho do cara, olha o treinamento que o cara fez. Não tem como eu vencer dele. Gente, esse cara não vai vencer nunca. Agora, aquele que entra convicto da vitória, igual Davi entrou para aquela luta com Golias. Davi sabia que ia ganhar, Davi sabia que ia vencer, Davi sabia que ia prosperar. Por que ele sabia? Porque ele sabia usar a espada? Ou, não, peraí, hoje Deus vai me ensinar a usar a espada. Não, queridos, Deus vai usar aquilo que você tem nas suas mãos. O problema é que às vezes nós queremos que Deus nos ensine, nos dê uma outra habilidade que nós não temos, perdão. E na verdade o que Deus quer é que nós venhamos a confiar naquilo que nós temos em mãos. Diga, Deus, hoje eu tenho tão pouco nas minhas mãos. Pode dizer. Diga, Deus, hoje talvez eu tenha tão pouco em minhas mãos, mas eu sei que este pouco nas minhas mãos, estando nas tuas mãos, é mais do que suficiente. É mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Ouvi a tua oração e vi também as tuas lágrimas, e por isso acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Porque ninguém vive eternamente, amém, amados? Acrescentarei 15 anos. Só que não estava só restaurando a saúde. Meu Deus, olha como quando Deus vem, diga, quando Deus intervém, quando Deus vem sobre nós, diga, é pacote completo. Diga, pacote completo. Olha o que ele disse. Ele estava curando e acrescentando 15 anos. Mas livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Querido, se você puxar para trás, acho que desde o capítulo 36, você vai ver a afronta que o rei da Síria estava fazendo. Senaqueribe, o rei da Síria, não estava só afrontando a Israel, ou Ezequias, estava afrontando o Deus de Israel. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade. Deus dizendo, e defenderei esta cidade. Meu irmão, é Deus defendendo uma pessoa. Se Deus é por nós, só isso que você pode fazer, sério mesmo. Eu vou de novo, meu irmão, para você ter uma oportunidade de você alegrar o coração de Deus com a sua confiança e com uma explosão de declaração de fé. Se Deus é por nós, é desse jeito que nós temos que agir e que nós temos que reagir, igreja. Se Deus é por nós, certear isso da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou: eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. E assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Diga, Deus, mesmo que
o Senhor não me dê sinais, eu tenho certeza que este culto, que esta pregação, são os sinais suficientes que eu precisava para entender e discernir que a vitória já é minha, já é nossa, porque o nosso Deus muda o curso da história.